deixar por aqui mesmo. Vamos lá, boy. Tipo, nessa primeira parada aí, o que vai abordar vai ser a entrada de tipos de dados, tá ligado? De tipos de variáveis que vai ser atribuído, por exemplo, um valor, um nome, vai ser atribuído uma função, pode ser atribuído várias coisas. E para especificar assim o nome de uma variável, de uma entrada de um dado, você tem algumas regras. Nada demais. Tipo, não pode ter espaço. Primeiro aí. Não pode ter Sempre espaço. ponto, Traço, normalmente a galera usa underline aqui. Não pode começar com número. Então você não vai conseguir. Então meio que tipo, né? Restante meio que você pode fazer tudo, mas tem um certo padrão de você deixar em letra maiúscula, né? Quer dizer, deixar minúsculo, tá? E aí, qual é o operador de atribuição? Mais de boa aqui, não precisa demorar isso, é o igual. Aqui, ó. Anos é o nome agora, é o nome da variável. Quando eu boto para printar anos, esse print aqui, eu não sei se você viu, foi mencionado, mas ele é basicamente para quando você quer que o computador apresente, né, o programa apresente o que tem dentro dessa variável aqui, anos. Então, o que tem dentro dela é o que veio antes, né? Ou seja, quando eu boto para rodar aqui essa célula, ela vai conectar o computador virtual aqui, mas quando conectar, ela vai primeiro ler essa linha, vai colocar o 21 dentro de anos, e aí quando eu mando printar anos, ele vai aparecer o valor. E aí, deixa eu ver aqui, algo interessante nesse conhecimento é que os nomes de variáveis são case sensitive, ou seja, se você deixar uma variável chamada abacate, perfeito. Isso aqui, já entendi, isso aqui é porque você coloca dentro de uma variável, em minúsculo aqui, por exemplo. Você escreveu abacate minúsculo igual a 2. Se você manda printar o abacate, aqui rodou agora, né? Não sei se tu lembra isso aqui que aconteceu. Ele estava criando um computador virtual. E agora aqui tem uma RAM e um disco. A gente tem um espaço, o Google está nos disponibilizando um espaço virtualmente. Aí beleza, aí aqui ele leu essa célula, colocou 21 dentro de anos, mandou printar anos. 21, tranquilo. E aqui está falando que é sensível a maiúsculo ou minúsculo. Então, se você bota abacate tudo minúsculo, óbvio que se você colocar para rodar, uma vai aparecer e a outra não vai aparecer, porque uma foi atribuído e a outra não. Não sei porque está demorando, acho que é na internet. Aí, perfeito. Uma saiu 2 e o outro saiu erro. Com a letra maiúscula saiu erro. Exato, você não tem como chamar, é só para confirmar que você tem que escrever exatamente da forma que você colocou. E aí, as variáveis numéricas. Aqui eu acho que é até mais fácil, porque é intuitivo junto com a matemática para você entender o que é que vai acontecer. Primeiro, grande diferença, que não é grande, além da vírgula é um ponto. Sim. Isso aí já tem um certo padrão em alguns sistemas. E as variáveis inteiras aqui, né, e as variáveis de ponto flutuante. Ponto flutuante ele vai ser tudo que não for inteiro. Tudo que não for inteiro. E negativo já é um ponto flutuante. Qualquer negativo. Qualquer valor, qualquer que não seja um número inteiro. Beleza. Aqui é uma boa pergunta agora, porque tem esses dois aqui, negativo, né? Mas a princípio, Mas como é a inteiro, confirmação é que negativo, esse ponto, tendo a vírgula, já vai ser mais Muito provável. bom. Beleza, e aí o outro, que é uma variável do tipo lógico, ele vai ser, por exemplo, assim, deixa eu te colocar primeiro um contexto, né? Vai ser verdadeiro e falso, que já tá, e como é que você entende isso? Como é que isso está dentro de alguma coisa, né? Como um valor verdadeiro dentro de uma coisa. Porque às vezes dentro de um programa você quer que ele retorne para você alguma coisa, e se ele retornar alguma coisa e confirmar algo, se confirmar ele está verdadeiro. Aí se você nega ele, negou todo o programa, por exemplo. É meio que você colocar um objeto de negação, não um parâmetro de negação dentro de uma fórmula, por exemplo. Tipo, tá uma fórmula matemática e no final você termina a fórmula e botou para multiplicar vezes menos 1. Mudou todo o resultado, mudou o sinal. É tipo isso, ali seria a negação, tá ligado? Sim. Um exemplo, analogia matemática, mas tem analogias mais fáceis. Mas o que você precisa entender é só que quando você coloca assim, ó, true e false, ele vai mudar de cor na maioria dos sistemas. E se você coloca as aspas aqui, e aí porque é o seguinte, você pode escrever dentro de uma variável, né, e ter um nome dentro dela, com certeza. Esse teclado aqui tá me sugando.
E você pode escrever, sendo que quando você escreve, você precisa colocar as aspas. E aí quando você coloca as aspas, as paradas mudam, tá ligado? Aqui não tá mudando porque não tô conseguindo colocar as aspas aqui nesse teclado, tem que ver depois. Mas quando você coloca true assim, false assim, ele fica. Entendeu aí? Perfeito. Quando você manda printar essa variável, ele vai voltar o valor, que nesse caso é true pulindo. Beleza. Voltando. Aqui é para pegar número, né? Uma variável pode receber o número. E tem essa grande diferença de ponto flutuante. E isso é uma grande diferença porque na prática, isso aqui, uma inteira já não adianta aqui para você. Uma inteira vai ser o int. Então tudo que tiver aqui dentro já vai ser previamente inteiro. Se você botar algum ponto, ele vai transformar para inteiro. Você já está dizendo que você já está falando tipo A igual a int, e aí aqui tipo tá recebendo A está sendo atribuído a uma célula ou a uma variável que já foi pré-definida como inteiro. Então a variável já é tipo inteiro. E aí se você quer fazer float, ponto flutuante, você vai fazer isso aqui. Beleza, você vai botar float. Isso aqui em prática importa? Por enquanto não, só para você saber que existe, tá? Isso aqui também, só para você saber que existe. E string é um pouquinho mais importante, porque já dando um spoiler aqui para você. String é basicamente texto, né? Aqui tá com as aspas aqui, sim. Vou até copiar aqui as aspas para ele ficar no meu Ctrl+V. String são os textos e dentro desses textos, se não tem aspas, não sabe que é texto. Tá. Ó, como já muda todo o programa. Pode crer, ele já pré-definiu uma cor para... Já colocou aqui, ó, frase 1, João e Maria comem pão, frase 2, amor é fogo que arte se vê, frase 3, beleza. Perceba que no código acima, string João e Maria com pão ficou destacado na cor vermelha, exatamente o que eu falei. E, enfim, o Google Colab já tem essa atribuição. O que é que você precisa saber? Primeiro, que isso... Com as duas informações que eu coloquei para você, o que é que você tem que saber? Primeiro, que isso aqui... Isso aqui, ó. Você tem que entender que essa atribuição aqui, ela é bem diferente de você, por exemplo, fazer isso aqui. Essas são coisas bem diferentes. Aqui eu não finalizei as aspas, mas o programa já entendeu, tá vendo? Então, tipo, quando você coloca um número em aspas, ele não é um número. Ele não tem como valor número. Ele tem como valor 1, como quem conta uma história que tem um número 1 numa história, no caderno, entendeu? Então, isso é um detalhe que já lembra você que com o programa vai ver bem diferente. E aí, aqui o que é que eu estou fazendo aqui nessa linha de código, né? Eu estou colocando o 1 em forma de texto, string, dentro de A, e depois eu estou colocando o 1 em forma de número dentro dele. Sendo que quando lê isso aqui, aqui dentro vai estar... Isso é um comando lógico da programação, que você começa a ter que entender o que é que está acontecendo por trás. Por quê? Aqui dentro está entrando um, depois eu boto outro 1. Ele não vai juntar, ele vai mudar completamente. É que eu estou dizendo que o valor dele é outro. Então, tipo, não sei se ele já vai printar aqui, às vezes ele já printava no final. Mas se eu coloco printar, ele só vai printar esse último valor. Mas se eu faço o contrário, ele vai sempre printar o último valor. Beleza. Tem coisas diferentes. Perfeito. Aí aqui a gente vê com concatenação de strings, que é um juntar de palavras, basicamente, né? Você tem a variável AB, que ela foi atribuída em aspas aqui, A e B maiúsculo, né? E C, C. E aí você criou uma nova variável, chamou resultado. Você disse que ela vai ser atribuída a B mais C. Não tem como você somar letras, né? Então, mas basicamente você junta elas, né? Você concatenua, não sei se concatena. Não sei se é essa palavra, mas quando você bota para printar aqui o resultado, basicamente só vai dar ABC, né? E outra coisa, você pode fazer direto no print. E aí aqui eu vou fazer um parâmetro aqui. Eu falei do print algumas vezes, mas eu não expliquei o que ele é, basicamente. Ele é uma função.
Esse entendimento de função, você só iria ver ele mais para frente, sendo que a gente julgou que dá para colocar ele aqui, porque como vocês não precisam ver com tanto afinco, né, com tanta empenho, dá para... Esqueça aqui, pronto, isso aqui. Dá para mostrar. Uma função, velho, aqui, pronto, aqui já tem até uma revisão. Palavra, foi atribuída a casa. E aí quando você coloca len palavra, isso aqui quer dizer que é uma abreviação para length, que é o comprimento. E qual é o comprimento disso aqui? É quantos caracteres ela tem? 1, 2, 3, 4. E essa função, ela vai lhe dizer isso. Aí ela vai lhe dar o comprimento. E aí aqui, número é igual a 3.4. Isso é um ponto flutuante, lembra disso. Sendo que quando eu coloco esse int, que também é uma função, qual é a função dela? É deixar número inteiro. Coloquei 5, inteiro. Eu coloquei flutuante, que é com vírgula. O que é que ele vai fazer com o número? Adicionar um ponto. Perfeito. E aí o print, ele vai printar no computador exatamente o que tiver aqui dentro, né? Aqui nesse caso é uma frase, ele já printa frases. A função dele é essa. Benefícios de uso de uma função. Reaproveitamento de código. Por quê? Porque você não está vendo aqui, mas tem um código por trás, que já vem quando você já instala as coisas. Mas você pode criar uma função, né? Você tem como declarar uma função e dar início a ela, você declara ela assim. E tipo, porque, aí já vou tentando responder você, o que é que você poderia usar isso? Você cria um mundo aqui dentro, e depois vocês podem chamá-la assim, olá mundo, tá ligado? Tipo assim, aqui eu estou criando uma função que se chama olá mundo, e tenho esses dois pontos, e isso aqui, já adiantando para você, é uma exigência do Python de ter quando você faz esse espaço. Você dá no tab aqui. E aí você coloca aqui ele está criando a função, né? Então quando a função é criada, ela não vai aparecer nada, ela não vai printar. Mas quando eu coloco aqui olá mundo, quando eu coloco olá mundo e chamo ela aparece e exatamente o que está dentro da exigência dos parâmetros dela. Enfim, você consegue organizar todo o código em pequenos pedacinhos, tipo aqui você diz, essa função vai fazer isso aqui, aí você cria. Aí você não pode esquecer aquilo ali, porque agora você só precisa chamar por uma palavra. Se você resume tudo que você escreveu para não precisar olhar para uma palavra. Porque, por exemplo, tem como você fazer o print sem necessariamente escrever print, mas é um código do caralho. Beleza. Passando, boy. E aí, assim, qual é a trevas aqui? Dentro dessas entradas de variáveis, vai ter as strings, né, como mencionei, e dentro delas aqui você vai poder colocar palavras, e você tem como trabalhar dentro dessas palavras através de certos métodos para você conseguir extrair alguma coisa específica de lá. Por exemplo, vamos olhar esse exemplo. Muitas vezes nós precisamos selecionar apenas uma parte da string. Nesses casos usamos a técnica de fatiamento. Para entender essa técnica, precisamos saber como cada caractere de uma string é armazenado. Sabendo que a string possui determinado tamanho, podemos acessar seus caracteres utilizando um número inteiro para representar sua posição. Beleza, esse número se chama o índice e ele é contado a partir do zero. Para o programa, para o Python, ele começa do zero, e aqui é o índice de cada um, né? E aí você pode chamar da seguinte maneira. Sabendo disso, podemos agora realizar o fatiamento de string usando o operador desse formato aqui, que seleciona da string o caractere na posição n, ou seja, você vai utilizar ou seja, você vai começar aqui desse caractere e vai puxar até aqui. O que é isso? Se eu tenho palavra e ela tem de A, B, C até I, aqui vem, né? Aqui está de 0 a 8, e eu coloco o que eu quero de 0 a 2, né? 0, 1, 2, o que é que vai acontecer? Ele vai começar do zero, ele pega o zero, isso é meio chato, você não precisa decorar isso aqui não precisa ser decorado, isso é mais para você entender o que é que está acontecendo. O que eu estou falando não tenta absorver no sentido de tipo, tenho que aprender isso, é mais no sentido, tenho que ver o que é que está gerando aqui. Vai ser um passeamento mesmo. E aí aqui ele funciona da seguinte maneira, ele vai pegar o 0 e pega o 1, mas ele não pega o 2, então ele vem A e B, ó.
Ele não pega o 2 é tipo antes dele. Mesma coisa aqui. Você coloca o 9 porque ele vai pegar um 9 que não existe, mas é para poder ir até aí. Aí ele vem de 7 até 8. Meio chatinho isso, mas não precisa perder a cabeça com isso não. Só para entender como é que tá gerando aqui. Vamos lá, isso aqui já é interessante. Formatação de string é uma generalização da concatenação de string. Beleza. O que é isso, né? A gente consegue juntar uma variável de qualquer tipo. Como assim? Aqui tem uma variável idade, sendo atribuída 21, número 21. E mensagem, o nome dessa variável, ela está sendo atribuída a string olá, eu tenho, e aqui dentro uma variável anos. O que é isso que está acontecendo aqui? Basicamente ele está falando assim, esse f, ele indica assim, programa, eu vou colocar uma referência a outra variável dentro dessa string e eu vou delimitar qual é através dessas chaves aqui. Uhum. Então, programa, eu quero que você atribua a variável mensagem a frase olá eu tenho e dentro da idade vai ser de acordo com o que tiver aqui dentro de idade. E aí você consegue, isso aqui já é um processo meio de automação, porque se eu mudo isso aqui, eu mudo isso aqui. Automaticamente, né? Eu mudo isso aqui e quando eu mando printar já vai. Então, por exemplo, né? Deixa eu ver se está indo aqui a internet. Poderia colocar assim, Eu poderia colocar input. Isso aqui é para liberar o teclado para o usuário digitar alguma coisa. O programa espera uma resposta, né? Então, eu boto digite alguma coisa. E boto aqui para gerar. E aí ele vai fazer o seguinte. Vamos ver aqui. A ideia que eu estou falando para ele é para ele liberar aqui o teclado. Aqui, digite alguma coisa e aí eu tenho que colocar aqui. Eu deveria ter colocado para ser melhor, como é a idade e tem que ser um nome significativo, eu deveria ter colocado digite sua idade. Mas tanto faz, né? Para mostrar que funciona, eu vou botar aqui 16 e aí ele vai botar mensagem, vai atribuir mensagem, o valor que está aqui e quando mandar printar a mensagem, é um 16. Beleza. Você já está entendendo assim onde dá para ir, né? E assim como na conecta da formatação, e aqui é a mesma coisa, beleza? Mesma ideia. Aqui por exemplo, você tem uma frase no ponto find, né? Você tem uma frase e você tem uma grande frase, pode ser tipo diversas, você é um string, na verdade, pode ser um texto. E aí você quer achar algo dentro desse texto. Tá. Aí você frase igual, tem a parada, você bota frase.find, bota o que você quer. Você bota para rodar aqui e ele vai dizer 23 porque ele está justamente achando a posição, né? Ele está achando a posição, tá ligado? Ele vai dizer, a posição, quantos caracteres tem até chegar no que você quer. Entendi. Entendeu? E você já dá uma localização que é onde você vai encontrar. Mas se for um texto grande só por caractere ou ele vê por palavra também? Até por linha, se pá, né? Ele vai ver, quando começar a chegar no método de lista, quando a coisa começa a ficar interessante, aí a parada vem outros métodos. Mas como aqui a gente está falando mais básico, que é frase, tipo, e aí outro método é o replace. Isso é interessante, você botou uma frase, e aí frase nova, já é outra variável, né? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. A frase nova vai ser a frase antiga, isso aqui, ponto replace, aí o que é que você vai trocar? Você tem que passar dois parâmetros dentro dessa função, dentro desse método, na verdade. Dentro desse método. Você tem que dizer o que é para ser trocado pelo quê. Entendeu? E aí a frase antiga vai fazer essa troca que vai ser atribuída à frase nova. Aí você manda trocar Roma por Gana, aí você printou aqui, o rato rodei de Gana. Que ótimo. E exemplo upper lower title. E aqui isso aqui é para você deixar a frase em maiúsculo, tudo minúsculo ou a primeira letra maiúscula. Sei. Tá ligado? Aqui já tá feito, já tá printado já. Coloquei aqui, né, a frase original e aí aqui eu joguei o método .upper, .lower, .title. E ele vai fazer funções diferentes. Na primeira ele vai deixar tudo maiúsculo, na segunda tudo minúsculo, na terceira ele vai deixar em formato título. Já organiza assim, é muita coisa, tá ligado? Você pode pensar assim, tá ligado? E aí aqui, você tá com esse espaçozão aqui. Você bota o método strip
e ele tira tudo. Tipo, aqui eu tinha essa frase cheia de espaço, tá ligado? E aí mandava printar, tava isso. Eu botei a frase, botei a mesma variável, vai poder colocar outra aqui, tem que colocar outra também, pra deixar mais igual. Frase 2 é igual a frase, ponto shape para tirar as paradas e vai dar a mesma coisa. Pessoa. A função type, ela é para justamente saber, você lembra quando eu falei que tinha que tipo ia ter variáveis de tipo inteiro, tipo string, isso aqui é uma abreviação, tipo ponto flutuante, e bool aqui é lógica, é booleano, mas é a ideia de verdadeiro ou falso, tá ligado? Sim. E aí qual é a lombra? A lombra é que tipo assim, você joga print type, você quer saber que tipo de, por exemplo, você não sabe isso aqui, você não tem esse famoso, você só quer saber se essa variável aqui, w, o que é que tem dentro dela, qual é o valor que tem dentro dela, qual é o tipo, né? Sim. Aí ela volta string, você, já é um texto. Aí você volta 10, já é um número, é um número inteiro, é um ponto flutuante. Aí aqui é true ou false, entendeu? E aí essa função é para você ter esse norteamento sem precisar ter que conferir ou printar alguma coisa. Operadores aritméticos vai ser uma coisa mais natural, eu acredito, né? Porque, tipo, você tem que colocar isso aqui dentro de uma variável, e aí você bota esse 11 aqui dentro, tá ligado? E você vai brincando, não tem muito o que se falar, você faz tudo mesmo que normal aqui, a matemática ela funciona de uma forma bem melhor. Agora a grande diferença aqui é que para você fazer uma divisão inteira, quando você não quer que tenha um resto, quando você quer só a divisão inteira, você usa duas barras. E quando você quer fazer a divisão para saber o resto, né, para saber quanto é que fica, por exemplo, 10 dividido por 2 dá 5, não tem resto. Aí, 0. Entendeu? Beleza. Precedência de operação, a mesma coisa de matemática, de tipo, né, primeira exponenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Né? Nessa lógica, isso aí é tranquilo. Sequência e tempo. Alteramos. De boa. Isso aqui, isso é interessante, porque foi uma coisa que eu falei mais acima. E, por exemplo, o programa ele vai ler assim, né? Ele vai ler de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, se você bota o valor 5 dentro de x e manda printar x aqui, ele printa. E ele continua o programa. Aí depois ele trocou, além de 5 botou 7, ele printa, ficou 7. Lógico, né? Mas assim, você tem que entender que é esse caminhozinho para onde o programa está passando e o que acontece no meio. Você usa o print para saber o que está acontecendo no meio. Porque às vezes você usa o print e vê que o que você achava que devia estar naquela parte do programa não está, então o erro está um pouco acima. Ou muito acima, né? E aqui é a conexão, quer dizer, a f-string, onde você usa esse f aqui antes das aspas para você dizer ao programa que vai entrar uma variável lá e vai ser através das chaves, e nesse caso aqui foi o valor 10 e b. Beleza, o valor entrou, tranquilo. Entrada de dados. Isso aqui é uma lombra que já entrei, mas vou voltar para ela. Isso é um input. É quando você vai pedir você vai desenvolver um programa que ele precisa de entrada de dados, ele precisa de informações para poder começar a rodar em cima daquelas informações. Então digita o número 10, aí ele só vai aqui printar o 10, então só vai voltar o 10 para mim. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, você aqui ele vai somar o seu, ele vai concatenar, Daniel. Você digitou Daniel, olá Daniel. E aqui ó, que interessante. Como não era, eu podia colocar esse F aqui e dentro dessas aspas abrir aqui as minhas chaves para colocar nome. Sendo que eu não preciso fazer isso, porque eu não estou colocando dentro das aspas. Se eu colocasse dentro das aspas, aqui dentro do string, aí eu precisava, como foi aqui em cima. Mas eu não preciso fazer isso, só botar um mais o nome e ele já... Eu acho que até uma vírgula já funciona, talvez. Tá, o print, uma vírgula. Conversão de entrada de dados. Perfeito. Número, ó que interessante isso aqui. Quando você usa essa função, talvez até voltar para ele função aqui, talvez. Deixa eu ver se eu crio Quando você usa a função, essa função aqui, ó, input, quando você vai pedir a entrada de dados, o que é que acontece? Quando você digita um número,
e você pergunta qual é o tipo, olha que interessante, diz que o tipo é string e eu digitei um número. Por quê? Porque tudo que volta de um input, ele vem naturalmente como texto. E aí se você quer que a pessoa digite um número, a idade, você faz um trabalho com alguma informação da pessoa, você não pode deixar isso acontecer. Você quer, tem que voltar número para você. Tem que voltar um inteiro ou um ponto flutuante. E como é que você faz isso? Você define ela antes. Tá. Você define previamente que você quer que ela seja um número. Aí aqui está perguntando, né? Calculando o bônus de tempo de serviço. Anos de serviço. Foram 50 anos, valor por ano 10. Tem toda uma revisão dentro dessa aqui, ó. Vê essa lombra aqui. Só para juntar várias coisas agora. Que tem tudo nesse pequeno blocozinho aqui. Aqui a gente tem a atribuição, né, de uma variável, né, de um valor, e aí você colocou um inteiro para definir porque do input ia voltar texto, beleza, colocou aqui e é calculando o bônus de tempo de serviço. Ele perguntou, anos de serviço, eu digitei 50, valor por ano, né, aí float porque o valor é quebrado, né, input voltou, né, para poder definir, e bônus, aqui ó, eu já não estou usando mais número, ó. Eu já estou colocando os valores que me foi passado aqui em cima. Tá vendo? Tipo, me foi passado pelo usuário que digitou esses valores e botei para fazer aqui embaixo pelo nome, já é mais fácil para ler, já não é número. E depois eu mando printar, formatando no meio entre chaves a variável, né? O resultado aqui. Aí multiplicou, né? 500. E aí bota isso aqui assim, né? Fazer, aqui tá ponto flutuante, então ficou assim. Tá, isso aqui quando você vai fazer uma entrada de mais do que um dado, né? De mais do que um dado, você usa o point split, né? Para você colocar, porque por exemplo, você colocou que tem um x e tem um outro y. Eu não mostrei duas opções, mas quando você diz para o programa que ele tem que receber duas, ele vai esperar duas, não dê nada mais nem menos. Então digite dois dados. Entendeu? Aí você 10 banana, aí de X, filtrou 10 banana, pegou a string aqui, resolveu. Saída de dados, é o print, nada mais é do que o print. Isso aqui é tipo, X é igual a inteiro, type X, type Y, é só a parada que eu lhe disse, né? Você usar o type para descobrir. Saída de dados é nada mais do que o print, né? Por enquanto. Mas olha que interessante. Nome, igual input, insira seu nome. Vamos ver esse programa rodando aqui, talvez. Ele vai pedir para inserir seu nome, a diária e dias trabalhado, você se chama e recebe. Você vai digitar o seu nome, você vai colocar quanto você recebe por dia e quantos dias você trabalha e o programa vai fazer isso, vai fazer esse cálculozinho aí, bem simples. A internet ela tá meio ruim. Insira qual é a sua remuneração assim, 50 conto. Quantos dias trabalhados? 15. Aí ele já não está usando mais número, tá vendo? Já é um adianto já, até para quem não gosta, porque você já resolveu ali. E aqui é no print também, mesma ideia, né? Nome, idade, e aí você, por vírgula, printa também. Vírgula, já dá o que você quer. Isso é interessante, né? Isso aqui é basicamente quando você, por exemplo, tem um valor em ponto flutuante e aí você pegou esses dois pontos, ele vai entender esses dois pontos como isso aqui, ó. Como isso aqui, tipo, esses dois pontos é a partir daqui, ó. Daqui, 2 pontos para trás, é esse ponto aqui, é esse ponto aqui. Quando você diz que bota um 3 e um F, você quer dizer que ele só pega só 3. Você pega só 3, você manda printar. E aí se você bota 2, bota 1, aí você consegue ter o número mais aproximado para você fazer o cálculo do que você quer fazer. Não qualquer um. Acabou aqui. Isso aqui é uma dica extra de como você acrescentar. Por exemplo, você quer somar dentro de uma variável o que ela tinha dentro dela e quer botar mais um. Quer botar mais um. Então você tem que sempre somar ela e botar mais um. Ou então decrescer, sempre pegar ela e diminuir um, dividir. Aí o Python dá esse atalhozinho aqui, você bota esse mais, esse menos, e ele vai entender que você está sempre acrescentando, você está somando. Sim. Beleza. Dessa parte aqui a entrada já foi. E vou dar uma pincelada aqui
nas funções só, porque eu estou falando de função o tempo todo, que é a função print, é a função input, exato. E aqui é por trás da função, né? Por trás já estou dando um adianto. Isso aqui eu só vim ver na aula 7. Isso aqui eu estou mostrando também na aula 7. Mas é porque como não precisa, né, todo aquele entendimento que é só para você ter uma noção, eu já vou lhe mostrar o mundo por trás. O mundo por trás está ali, tem esse def, você declarando e você está mandando printar. Aí você diz que a função vai se chamar assim, e tem que colocar isso aqui, porque isso é assim que você chama a função. O print ele é entre aspas, entendeu? Entre parênteses, entendeu? E aí você usa isso aqui, esse espaço, né, para poder... Aí a partir daqui, tudo aqui embaixo, quando você chamar ela vai fazer exatamente o que você botou ela para fazer aqui. Então se eu colocar aqui, que é quando eu chamo ela, A é igual a primeira doido. E aí ela vai fazer gerar isso aqui. E aí você tem que passar os argumentos, por exemplo. Você chamou essa função aqui de soma. E soma tem que ter, né, tipo, 2 parâmetros. Quando você faz isso aqui, ó, quando você declara dessa forma aqui, você está dizendo que precisa de parâmetros. Você lembra do replace que eu falei que tipo, tinha que passar o que vai ser substituído pelo quê? Sim. Pronto. O replace ele seria assim, replace e o A e B seria o que vai ser substituído pelo quê? E por trás do programa existe isso. E aí você passa o parâmetro e aí vem o retorno. Isso aqui quer dizer que tipo, quando eu chamar essa função, ela vai me voltar naturalmente alguma coisa. E nesse caso é a soma. Nesse caso A e B, né? Vai retornar C, que é a soma de A e B. Então eu poderia, por exemplo, fazer exatamente isso aqui, ó. A igual a soma 18 menos 5, ele vai fazer que me volta C quando eu mando printar para 13. Mas eu preciso que ele volte o C, porque senão ele não vai conseguir atribuir nada a A. Ele só vai fazer a soma e vai guardar em canto nenhum. Tipo, não vai voltar, né? Só vai fazer. Isso aqui foi... É porque eu não li essa daqui de cima. Aí tem que ler essa aqui para poder ler essa aqui, para poder existir. Mas não tem grande importância. Retorno de valores, exatamente assim, né? Criou subtração, aí já volta a subtração para você fazer justamente o contrário daí de cima. Par ou ímpar, para você fazer uma função para descobrir se é par ou ímpar. Você pega, né? Declarou ela par ou ímpar, ela só vai receber um parâmetro, que é o número, para saber se ela é par ou ímpar. E aí você, se, aí já vai entrar em algumas estruturas que já foram passadas aqui na aula 7. Mas isso aqui você não precisa entender, porque a gente já entendeu que não precisa ler o se, as estruturas condicionais elas estão lá como extra. Aí, ó, se a divisão entre A e 2, ou seja, o resto, né? A divisão do resto for igual a 0, quer dizer que é par, né? Se dividir por 2 e não tiver resto, é par. Se tiver, é ímpar. Beleza. E assim, tem como você fazer isso, velho? Com tudo, ó, uma de média. Uma função aqui para você saber descobrir qual é a maior ou a menor palavra. Uma função aqui, importa as funções genéricas, deixa eu ver isso aqui. Imprimir, tipo, isso aqui é porque você, enfim, tem funções que você não precisa fazer também. E deixa eu ver, parâmetros opcionais. Ó, isso aqui é interessante. Você também, só para saber, né? Você também tem como fazer isso aqui, ó. Você deu um nome a uma função, boa tarde. Os parâmetros que ela precisa receber é o nome que precisa ser. Aí aqui nesse igual você coloca o que é. Mas tipo assim, o que é que você precisa fazer, né? O que é que vai mudar aqui embaixo quando for printar aqui, né? Boa tarde. Aí você às vezes tem que colocar igual desde os parâmetros e com o nome certinho. Mas não é sempre não acho que vai chegar a precisar para vocês. Né? Para aqui é a mesma coisa, para você saber potência, né? Número e o expoente vai ser igual a 2 aqui para você já determinar, né, qual vai ser o expoente. E aí que entre estruturas de repetição, que só para você saber é um enquanto, mas enquanto você faz uma coisa, você faz outra, não precisa entender. Mas aqui tá uma função que vai, toda vez que você colocar esse parâmetro, ele vai lhe dar o expoente e aqui você coloca, quer dizer, ele vai lhe dar a potência e aqui você coloca o expoente dessa potência. Recursão, isso aqui é fatorial, né? Função recursiva, fatorial.
3 fatorial é igual a 3, né? Os últimos números multiplicados. E aí que é a fórmula, né? Seria mais isso aqui. Você basicamente tem como colocar uma função, criar um pensamento, né? Uma ideia, e nesse caso seria fatorial, que vai receber um número. Isso aqui é o que ele vai receber, né? Aí você está dando um número, mas isso aqui pode ser qualquer coisa. Entendeu? Isso aqui, tipo, número, é só para você poder ler e ficar natural, para você entender o que é que o programa está fazendo. Mas o fatorial vai receber um número e vai printar logo de cara, calculando o fatorial de número, né? Parâmetros, o Fzinho, para dizer que está referindo a esse. Aí se número for maior do que 1 ou o número for igual a 0, o fatorial do número é igual a 1, porque a gente viu aqui em cima, né? Se não, aí ele vai pegar a fórmula, né? Aqui em cima, a fórmula fatorial que a gente viu na escola, pega a fórmula e transforma aqui em número vezes o fatorial, ou seja, ele chamou aqui dentro, ele chamou a função dentro da função, ou seja, tem um loopzinho aqui, porque ó, eu tô dentro daqui e estou chamando fatorial que acabou de ser criada para fazer a mesma coisa. Então ele está fazendo justamente voltando aqui, fazendo essa multiplicação. E aí você manda printar e você manda printar e já passa o parâmetro aqui e faz isso aí, essa doideira aí. Pode crer. É de acordo com o valor que você colocou. Mano, dica extra, deixa eu ver aqui. Não precisa, não tá tranquilo. Basicamente, boy, é isso, tá ligado? Tipo, dessa aula é isso, tipo, eu acho que eu falei até tranquilo assim, mas o que tem são as listas, tá ligado? Que pra fazer, que tá tudo no Classroom geral, e eu vou pensar assim, se amanhã se eu não posto essa aula hoje, amanhã eu vejo essas listas pro pessoal pra fazer lá, tá ligado? Porque vai ser a primeira aula, querendo ou não.